o teu amor, ministra aos nossos corações, Pai. Que nós possamos sair daqui edificados, consolados, desafiados, encorajados, Pai. Mais próximos de Ti. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu tinha mais ou menos a idade do Davi, a minha mãe mandou eu para a padaria para comprar pão e leite. Então ela me deu dinheiro. Era uma época muito boa, porque dava para comprar 10 pãezinhos franceses com R$1, né? Bom tempo, né? Então dá para ter uma ideia da minha idade, né? Mais ou menos, estou me entregando aqui, mas eu fui, pedi os pães, pedi leite, né? Que a minha mãe ia fazer um lanche à noite e tal, e eu conferi todo o troco certinho, e voltei para casa. Quando eu estava no portão do meu prédio, eu percebi que estava faltando alguma coisa, estava sentindo minhas mãos vazias. Eu percebi que eu tinha esquecido o pão e o leite, então fui correndo, voltei para a padaria e estava lá em cima do balcão, e o padeiro sorrindo para mim assim, né? Sabe que você ia voltar? Eu guardei para você, né? E eu estou desesperado, ofegante, assim, obrigado, tio. Aí eu voltei para casa. Foi uma missão, né? Uma pequena missão que a minha mãe tinha dado para mim, de ir até a padaria, que ficava no mesmo quarteirão do prédio, para comprar o pão e o leite, para que a gente pudesse jantar em casa. E é muito importante a gente saber qual que é a missão, né? Qual que é o teor da missão, os recursos necessários. Para que a gente não exagere, para que a gente não seja negligente, né? E para que a gente faça exatamente aquilo que foi outorgado para nós. A gente vê aqui Jesus reunindo os 12. Os 12 é a expressão que é utilizada para os discípulos mais próximos de Jesus, que posteriormente, tirando Judas, se tornam os apóstolos, os enviados de Jesus. Depois, em Atos, a gente vê falando os 11, né? Porque Judas já não estava mais lá. Então, Jesus ele chama os 12, os discípulos, e ele dá uma missão para eles. Ele dá poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, os envia a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é que Jesus ele nos dá o recurso necessário, os recursos necessários. Ele não manda a gente sem recurso nenhum, mas ele dá a gente o recurso que a gente precisa, que é justamente a autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças. Então, toda aquela autoridade que a gente viu nos meses anteriores, no capítulo 8, autoridade sobre a criação, autoridade sobre, palavra de autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, ele nos dá essa autoridade. É a autoridade que vem da palavra de Jesus. Essa autoridade não é minha. Ontologicamente falando. Vixe, o pastor falou grego agora. O que quer dizer? Eu, Daniel, eu não tenho autoridade. Mas é o nome de Jesus que tem autoridade. Né? Se a Johanna, né, minha filha, fala para os irmãos, limpa a casa, né? Eles não vão limpar a casa. Né? Mas se ela disser, mamãe e papai mandou limpar a casa, aí sim, aí eles vão se mexer. Né? Pode ser lentamente, mas eles vão se mexer. Uma vez a gente deixou eles em casa, aí minha esposa mandou um áudio, né, falando, Davi e José, vocês têm que obedecer a Nuná, tá bom? A sua irmã. Aí ela ficou tocando áudio em viva voz assim, toda hora assim para eles ouvirem, né? Aí o Davi estava contando depois, foi muito engraçado. Mas com a gente também é semelhante, não é que eu tenho autoridade, eu não tenho palavra, sei lá, autoridade, palavra de criação. Eu não tenho, mas é o nome de Jesus que tem essa autoridade. E então a gente precisa entender o que isso quer dizer, o valor disso. É como um policial que está com distintivo, ele não é um civil, ele tem uma autoridade. Ele faz valer pela sua força, pela sua autoridade, para que a lei seja cumprida. Da mesma maneira, a gente recebe esse recurso do Senhor. Em outras palavras, eu preciso manejar bem esse recurso, eu preciso entender, eu preciso ter intimidade com esse recurso,
que é a palavra do Senhor. Eu preciso ter intimidade com Deus para poder usar corretamente a palavra do Senhor. Segundo ponto, Jesus nos dá a missão, que é pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então ele nos deu a autoridade dele, né, para nós, para expulsar os demônios e curar doenças, né, e ele nos dá a missão. Para que ele nos deu essa autoridade? Para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. A gente precisa entender esse propósito, né? Eu sou presbiteriano da Gema, né? O meu pai é pastor presbiteriano, meu bisavô era presbiteriano. Ele fundou algumas igrejas lá na Coreia como presbítero, né? Meu bisavô, da parte da minha avó paterna também, ele era pastor, foi perseguido, né, na época da colonização e tudo mais. Mas eu acredito nos dons espirituais. Eu acredito que Deus pode manifestar os dons, que Ele usa os dons espirituais. Mas para quê? Para pregar o reino de Deus. Não para que uma pessoa se torne um super crente, né? Tipo super saiyajin, tá ligado? Tipo, de repente o cabelo fica amarelo e... Não é isso. Mas é para quê? Para poder amar as pessoas. Para poder falar do poder de Deus, da autoridade do Senhor. Então isso é importante, pregar o reino de Deus. E aí aqui eu gostaria de falar sobre o que não é um reino de Deus. Porque as pessoas confundem. O reino de Deus não é um reino terreno. A nossa geração tem se confundido bastante com isso, né? Na questão política, né? Vou falar no caso do Trump para não receber hate aqui, né? Dos brasileiros, tá bom? Depois, deixa para lá. Eu ia falar que eu não vou falar eu ia falar para quem eu votei, né? Secretamente, mas como voto secreto eu não vou falar para ninguém. Mas independente disso, às vezes o pessoal se confunde, acha que o reino de Deus se estabelece quando tem um político que se diz cristão reinando. Pode ser um rei, pode ser um ditador, pode ser o presidente. Mas no caso do Trump, ele até se diz cristão. Mas honestamente, eu não sei se ele realmente é cristão. Assim, tem algumas leis, tem algumas coisas que ele fez que são pautados em valores cristãos, ok. Ok, eu reconheço. Mas a vida dele, a conduta dele, a história de vida dele, eu tenho minhas dúvidas. Então o reino de Deus não é sobre esse reino terreno. O reino de Deus não é uma utopia materialista. O reino de Deus, ele se manifesta nos nossos corações. O reino de Deus, ele se manifesta no coração daquele que entende que Jesus é seu Senhor e Salvador. Não é só Salvador, não é só que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Por que Ele perdoou os meus pecados? Para que eu pudesse ser reconciliado com Deus, para que eu pudesse ter novamente a comunhão com Deus e para que eu vivesse como súdito de Deus, em obediência a Deus. Então os homens que são reinados pelo Senhor no seu coração, quando eles se tornam pais de família, eles podem, de fato, ter uma família, criar uma família em harmonia, em paz. Quando esses homens são reinados pelo Senhor, eles tomam cargo de autoridade e poder na empresa, por exemplo, eles promovem justiça, eles promovem um ambiente de trabalho saudável, propício para que todas as pessoas sejam beneficiadas. Quando um político, ele de fato, Deus está reinando em seu coração, ele vai se tornar um político, um líder político que promove a justiça, justiça real, não eleitoreira, mas uma justiça real. Então é assim que Deus trabalha. E então aí você pode perguntar, por que Deus ele deu o recurso, a autoridade para expulsar os demônios, para curar? Em Lucas 11:20, posteriormente a gente vai chegar lá, mas adiantando um pouco, tem gente que acusou Jesus de expulsar os demônios pela autoridade de Beelzebul.
E Jesus falou, isso não faz sentido, porque quem é que vai, numa mesma casa, vai ficar contra si? Essa casa não vai se subsistir. Até o diabo, até o Satanás, que é mau, ele sabe disso, então eles tentam se unir, né? Por imposição, enfim, por outras coisas. Mas, e aí o que Jesus fala? Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então o que acontece? Quando o reino de Deus se estabelece, as trevas são dissipadas. Quando a luz de Cristo é iluminada, as trevas são dissipadas. As trevas de medo, as trevas de opressão maligna, as consequências do pecado, né, das nossas próprias mazelas, isso tudo é resolvido, isso tudo é perdoado, a reconciliação, a restauração, a luz de Cristo resplandece. E aí o reino de Deus, e a gente então vê que o reino de Deus se manifestou. É por isso que ele nos dá autoridade de expulsar os demônios. A gente não precisa ter medo dos demônios. O que eu vou falar pode gerar uma reação estranha, mas as outras religiões, né, que têm outros deuses, ou até mesmo que veneram outros espíritos, né, perante o nosso Deus, eles não são nada. Eles, em última análise, em última instância, como a gente viu algumas semanas atrás, eles estão a serviço de Deus também. É lógico de uma maneira que eles vão ser julgados por isso. Na verdade, o inferno existe para eles, né? Porque eles vão ser subjugados. Eles não vão reinar no inferno, eles vão ser subjugados no inferno. Mas em última instância, eles também estão a serviço de Deus. E a gente tem autoridade sobre eles, pelo nome de Jesus. Então, quando tem uma opressão, por exemplo, um quadro de depressão, como eu entendo que Deus ele criou todas as coisas, eu entendo que uma visão mais bíblica é uma visão que vê o todo da pessoa. Ou seja, a gente vê a questão psíquica, né? A questão mental, tudo mais, da emoção, a questão física também, porque privação de sono, ambientes de estresse, tudo isso pode levar a pessoa a ter quadros de depressão, mas também tem um lado espiritual também. Pode ser a questão do pecado da pessoa, pode ser uma opressão demoníaca, pode ser inúmeras coisas. E nesse caso a gente tem o respaldo bíblico. A gente tem, biblicamente, a gente tem um caminho para que a gente possa resolver todas essas coisas. A gente tem autoridade do nome de Jesus, da palavra de Jesus, para que a gente possa fazer com que seja estabelecido o reino de Deus na vida das pessoas. Em Romanos, Paulo ele fala sobre o que não é e o que é o reino de Deus. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, né? Ou seja, não são coisas carnais, né? Não são coisas terrenas, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando o reino de Deus se estabelece, a justiça de Deus, não a minha, não a sua, não a justiça justiceira, não a justiça de uma determinada ideologia, né? Que é só a justiça é só clamada, digamos assim, quando é para os seus, né? Para os outros, estou nem aí, né? Que seja prejudicado mesmo, né? Usando palavras mais brandas. Mas a justiça de Deus não, ela é diferente. A referência da justiça de Deus é muito superior à nossa. A paz no Espírito Santo de Deus. A paz que excede todo entendimento, a paz que não é circunstancial, mas é uma paz porque a gente tem uma comunhão com Deus, uma reconciliação com Deus, e que isso pode se estender às pessoas que estão ao nosso redor. Não é que não haja brigas, não haja desavenças na família da fé ou na nossa família. Pode até haver, porque a gente está no mundo caído, porque a gente ainda tem a nossa pecaminosidade. Mas é a paz que vem depois de ambas as partes se humilharem perante o Senhor, de pedirem perdão, de perdoarem e de estabelecerem ou restabelecerem uma comunhão, um relacionamento. Alegria que vem no Espírito Santo de Deus. Não é uma alegria circunstancial, não é uma euforia passageira, né? Como, por exemplo,
Aqui estou acompanhando o tênis, né? Me perdoem, né? Mas é a ilustração mais próxima que eu vejo. Mas o João Fonseca, né? Um jovem, adolescente de 19 anos, chegou até as quartas de finais de Roland Garros, né? Que foi um dos maiores campeonatos de tênis do universo, assim. E pra gente é importante por causa da história do Guga, né? E o João Fonseca, ele simplesmente ele bateu o Djokovic, né? Que é o GOAT, né? Só que aí, infelizmente, quando ele chegou nas quartas de finais, o corpo já estava cansado e tudo mais, aí ele caiu pro Mensik, né? Que é um outro jovem, outro adolescente também, que fez história também. Mas aí depois a gente fica triste, né? Porque passou essa euforia, né? Da alegria do João, assim. E as coisas do mundo são passageiras, assim, mas a alegria do Senhor, ela é perene, ela é constante. A vida na fé, né, um professor meu, Jonas Madureira, ele costuma dizer que a vida de fé, a vida cristã é de alegria, com momentos de tristeza, e não o contrário. Não uma vida triste com momentos de alegria, né, que é o que o mundo oferece, o mundo prega, né? Quando a gente vê na nossa cultura brasileira, o carnaval, né, que o pessoal se dedica 10 meses para um desfile que dura algumas horas, né, para a sua escola, ou um fim de semana que seja, acabou a euforia, acabou essa suposta alegria e mais um ano de luta, de trabalho, de miséria, né? Mas a alegria do Senhor, ela é constante, ela é perene. E a gente precisa entender isso, a gente precisa buscar o reino de Deus, a gente precisa pregar o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí Paulo, ele continua, eu queria fazer esse adendo. Vamos ler todos juntos. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, quando a gente, servindo a Deus, promove a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, isso é agradável a Deus e os homens, eles veem com bons olhos. Como é que eu posso saber se Deus, ele se agrada do que eu faço? Promovendo a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo de Deus. Ministerialmente falando, isso é uma das coisas que eu tento observar para ver se o ministério está indo bem ou não. Porque tem muitas variáveis, né, de, sei lá, frequência de pessoas no culto, nos encontros, de feedback, enfim, tem várias coisas, né? Mas isso é uma coisa que eu fico observando. Será que as pessoas estão sendo alcançadas pela justiça de Deus? Elas desfrutam da paz do Senhor? Elas promovem a justiça de Deus? Elas desfrutam da paz? Elas têm alegria no Espírito Santo? As pessoas sentem alegria ao servir a igreja, ao servir a Deus? Apesar das dificuldades que a gente passa, né? Tem momentos em que a gente precisa sacrificar, a gente passa, sei lá, noites mal dormidas, precisa abrir mão de conforto, tudo mais. Isso faz parte. Mas tem justiça, paz e alegria? Para mim isso é muito importante. Porque eu entendo que essa é a vontade de Deus. Então, quando nós estamos servindo, quando nós estamos realizando aquilo que Deus colocou a nós, isso é muito importante. A maneira que eu estou liderando, né, o meu pequeno grupo ou a minha área ministerial, tem esses elementos? Se não tem, ou se tem algo aquém, então nós precisamos analisar isso. A gente não pode esquecer o essencial por detalhes. Né? Quando eu fui comprar pão e leite, receber o troco certinho era muito importante. Né? O dinheiro estava contadinho, então eu tinha que ir lá, comprar e trazer o troco certinho. Mas isso não era tão importante quanto o pão e o leite, porque eu fui para pegar pão e leite, né, que era o essencial. Então, da mesma maneira, a gente não pode perder de vista o que é importante, que é pregar o reino de Deus. Também curar os enfermos. A gente sabe, pelo menos na nossa geração, muito bem que há muitas enfermidades psíquicas também, né? Como depressão, ansiedade e tudo mais. E nessas áreas a gente pode também
dar a nossa contribuição. Dar a nossa contribuição. E a gente não pode esquecer do que é essencial por causa de detalhes. Porque, sei lá, na hora de dobrar o papel fica um pouco torto, então fica escandalizado com isso, ou assim, todos exemplos aleatórios assim. Ou porque fulano não fez de um jeito, ou porque outra pessoa tocou de um jeito ou não tocou de outro na banda, ou enfim, porque usou tal tempero na comida e não outro. São detalhes, né? Mas o essencial é, a gente está vivendo a realidade do reino de Deus? Né? E a gente pode estender isso para todas as nossas atividades, né? Desde informais quanto formais. Informais dizendo as áreas de interesse, né? Tipo, tem o IPC Runners, não sei quem sabe, mas quem quiser pode entrar, né? na comunidade, o pessoal está avançando bem. Eu parei no 5K, mas tem gente indo para os 6, 7, 10K, mini maratona, meia maratona, é admirável, assim. Mas, e tem o futebol, tudo mais, mas através disso, né, a gente está vivendo a realidade do reino de Deus. O pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos, para a gente mesmo, para não ter concordância. Pessoal que participa na recepção, no multimídia, pessoal que cozinha, né, participa na escala de rodízio do almoço, pessoal que serve no IPC Kids, no MED, que promove os encontros, né, como aqui a gente vai ter da despedida do prédio, né, no dia 27. A gente está preocupado em manifestar o reino de Deus? Ou a gente só está preocupado em fazer um negócio legal e memorável, ou me satisfazer, ou sei lá, enfim. A gente pode pensar em inúmeras razões, né, para realizar a obra do Senhor. Então, primeiro, Jesus nos dá os recursos necessários. Segundo, Jesus nos dá a missão, que é pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Terceiro, Jesus nos convida a dependermos dele. Eu acho muito interessante a instrução que Jesus dá aos 12. No versículo 3, diz: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Ou seja, vai com a roupa do seu corpo, né? Vai com a sua túnica e vai. Eu entendo que é depender do Senhor, porque não é fácil fazer isso. A gente fez uma pequena viagem nesse feriado, né, para um sítio, e eu tive que pegar emprestado um carro do Gerson, né? Eu troquei de carro com ele, porque 7 lugares ele ainda prestou bagageiro, assim, porque tanta coisa que a gente tinha que carregar, né? E não é fácil fazer isso, né? Mas eu entendo que o Senhor está instruindo a uma leveza, né? Porque, usando o exemplo, né, da corrida, quando eu vou correr 5K, eu não vou de blazer, casaco, só se for aqueles fininho fit, né, que vende nas lojas esportivas, né. Vou com menos coisa possível. Às vezes não vou nem com o celular, vou com, sei lá, um Apple Watch, alguma coisa assim. Tô dando exemplo, tá? Eu não tenho um Apple Watch, mas só dando exemplos. O tênis mais leve que tem, com amortecedor, por quê? Porque no quinto quilômetro, lá no 9º, 10º, no 20º quilômetro, cada grama que está no corpo vai pesar. Então eu preciso ir com leveza, eu preciso ter um desapego. E ao mesmo tempo eu dependo de Deus, né? Eu preciso depender de Deus. E olha só que interessante, versículo 4 diz: na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Ou seja, vão ter pessoas que eventualmente vão receber vocês. E fiquem lá. Permaneçam lá. Tem outros trechos em que fala que é um salário devido, né? É algo devido, né, ao servo de Deus, né, que seja recepcionado, que seja recebido. Né? E que as pessoas que receberam da graça de Deus acolham vocês. Né? A gente vê isso em Atos, quando a Lídia ela faz um apelo a Paulo e ao pessoal que estava com Paulo para ficarem na casa dela. Ela fala: se vocês entendem que eu recebi da graça de Deus, que a graça de Deus me alcançou, então fiquem na minha casa. Ela faz um apelo. Assim, ela realmente queria receber eles.
né? E é isso que Jesus está falando, né? Só que algumas coisas que a gente precisa entender é que a gente não pode controlar a reação das pessoas. A reação das pessoas não depende de nós. Versículo 5 diz: se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Eu entendo que vocês fizeram o seu papel. E se a pessoa não recebeu, beleza, parte para outra. É tipo assim, a minha mãe me mandou para comprar pão e leite. Ela não me mandou para fabricar o pão. Ela não me mandou para tirar o leite da vaca. Não, ela me mandou para comprar pão e leite. A gente precisa entender qual que é o escopo da nossa missão. Se a pessoa vai receber, se a pessoa vai ser convertida, pertence às mãos do Senhor. Se a pessoa vai me receber bem ou não, isso pertence ao Senhor. Inclusive, uma irmã mandou uma pergunta, eu esqueci de responder, me perdoa, mas já respondendo, a irmã perguntou do sermão da semana passada, por que Jesus falou para não testemunhar para os pais da menina que foi ressuscitada, por que Jesus falou para não falar nada? Sendo que em outras ocasiões ele tinha falado. Eu entendo que é porque ainda não tinha chegado a hora de Jesus ser anunciado como Messias. Então, porque posteriormente, todos os cristãos ficaram sabendo da história, porque está registrado no Evangelho, né? Então, não é que não era para ser testemunhado, mas não era o momento certo. Quando Jesus ele ressuscita Lázaro, e todas as pessoas veem, e isso se espalha pela circunvizinhança, tem dois tipos de reação. Um é que deram glória a Deus, eles viram, puxa, Deus, a bondade de Deus está em nosso meio, tem um profeta e tudo mais, mas tiveram pessoas que conspiraram para matar Jesus. E eu entendo que estava chegando a hora, porque tanto que depois, João ele relata toda a paixão de Cristo nos capítulos posteriores. E de fato, a gente não consegue controlar a reação das pessoas. Às vezes a gente vai ser bem aceito por compartilhar o Evangelho, às vezes não. Às vezes não vão compreender bem a gente, vão taxar a gente, vão se escandalizar com o que a gente está falando, podem tentar nos oprimir, se afastar de nós, enfim, pode ter muitas coisas. Mas o que a gente precisa fazer? Continuar pregando o reino de Deus e ser usado para curar os enfermos. Continuar a realizar o ministério do Senhor. Fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. E arcar com os prejuízos em obediência ao Senhor. Eu acho muito significativo quando a gente tem um prejuízo pequeno ou grande porque a gente está obedecendo a Deus. Seja consciente ou não. Mas quando a gente recebe um prejuízo porque a gente está obedecendo a Deus, isso é muito significativo. É muito significativo. E a gente precisa continuar firme no Senhor. Então, recapitulando, Jesus nos dá os recursos necessários, Jesus nos dá a missão que é pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Jesus nos convida a dependermos dele. E em quarto e último, a providência de Deus se manifesta através das pessoas que receberam da graça de Deus. A providência divina se manifesta através das pessoas que receberam da graça de Deus. Quando Jesus fala, na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem, eu entendo que são pessoas que foram agraciadas, como o exemplo de Lídia, que eu citei, e elas recebendo, elas retribuem de certa maneira a graça que elas receberam. Eu entendo que isso é bíblico. Eu achava que era ruim, receber de volta, assim, ou quando tem alguma contribuição de uma pessoa. Mas eu entendi que é humildade também, quando você recebe, mesmo que seja um singelo, mesmo que seja uma expressão singela de alguém que quer retribuir a graça de Deus. Certa ocasião, eu citei eu tirei da minha Bíblia, mas eu citei de um momento em que a gente estava no retiro, e a Nonô, ela me deu uma folha
né? Foi uma folha assim era outono, então me deu uma folha assim que estava mudando de cor, assim. Aí eu fiquei todo assim, uau, né? Fiquei me achando, né? Uau, Nono, ela lembrou de mim, me deu uma folha, né? Que aí depois eu vi ela com uma outra amiguinha dando folha para todas as pessoas que estavam lá. Não sou tão especial assim, mas tudo bem. Mas eu guardo essas coisas. O desenho, desde de criança até coisa que o pessoal dá. Às vezes é o pessoal dá comida, né? Então eu não guardo, né? Eu guardo no meu estômago, mas eu guardo no meu coração. E eu entendo que isso é graça de Deus. Para a gente realizar o culto dominical, por exemplo, não é só o pastor, não é só a banda, mas tem toda uma galera por trás, participando da nossa contribuição. Desde o pessoal de multimídia. Você sabia que eles vêm de sábado para checar se a bateria está carregada, eles põem para carregar, para não falhar o microfone. Tem o pessoal que prepara os avisos, os slides, o boletim, né, para acompanhar. Quem é novo depois pode acompanhar o boletim. Acho que tem um QR Code lá embaixo no mural, né? Aí vocês podem apontar lá e ver o boletim, tem as notícias lá. Tem o pessoal de recepção que faz a escala para receber bem vocês. Tem o pessoal do Ministério Infantil que recebe as crianças, que acolhe as crianças, que tem o cuidado de pastorear e discipular as crianças e trabalhar em parceria com as famílias. Tem o pessoal do MED, né, do Ministério de Adolescentes, que vem de mais cedo para reunirem às 10 da manhã, né, que foram com seus filhos, né, com alguns daqui que estão aqui, até lá no fim do mundo, lá em Mogi das Cruzes, lá onde não tem nada, não tem ninguém, só tem as antas lá e o mato lá, para ter um tempo legal, para ter um tempo abençoador com os filhos. Então, é uma contribuição de pessoas. Né? A comunidade da fé é isso. E glória a Deus por isso. Né? Então, ou seja, a comunidade da fé é formada pelas pessoas que receberam da graça de Deus, que expressam a graça de Deus. E cada contribuição é muito importante, seja formal ou informal. Sabe, quando você senta com alguém que veio nos visitar, nem que seja trocar 5 minutos de conversa, isso é muito precioso. Isso é muito precioso. Né? E eu sei que, né, o pessoal, a maioria do pessoal, os asiáticos em geral, são muito mais tímidos, né? E às vezes ir sentar com alguém que não conhece, né, tomar iniciativa para conversar, às vezes não é fácil, mas até isso é uma grande contribuição. Né? Cada coisa, vocês chegarem mais cedo, orarem pelo pastor, prepararem as crianças para virem participar no culto infantil, enfim, tudo isso é muito importante. A bondade de Deus se manifesta através da vida de cada um. Isso é muito importante. Você entender que Deus manifesta a sua bondade através da sua vida. Isso é um grande privilégio. E ao mesmo tempo, a gente entende que isso é a vontade de Deus. Ele quer nos usar. Ele quer que a gente manifeste a bondade de Deus. E por último, nós somos usados para manifestar a graça de Deus. Como é que Deus, Ele dá provisão, ou Ele concedeu a provisão aos discípulos? Através de pessoas. Como é que Deus, Ele provém as nossas vidas? Através de pessoas. Ele pode, como Ele fez com o povo no deserto, mandar maná e as cordonizes? Ele pode. Pode mandar um anjo, pode mandar os corvos para nos alimentarem? Pode. Mas qual que é o propósito disso? Qual que é a vontade de Deus? Que isso seja feito através de pessoas que receberam da graça de Deus. Então não perca a oportunidade de abençoar as pessoas. Entre os dons espirituais, tem o dom da generosidade também. Os recursos que eu tenho, eu entendo que foi Deus que me concedeu, então eu vou abençoar as pessoas. Se tem alguém que está em necessidade, eu vou lá conversar. Seja bolsa de estudos para alguém que está em dificuldade, seja, enfim, qualquer outra ajuda. Se precisar, eu vou ajudar. Precisa para o ministério? Eu vou fazer como a gente tem participado, né? No camping do MED, para o MED,
Eles prepararam pobá, prepararam até um chaveirinho e tudo mais que receberam de doação, mas é uma maneira singela de convidar a igreja a participar desse momento especial para os adolescentes, né? E assim por diante, né? E eu louvo a Deus, dou glória a Deus pela vida de cada um. Que Deus nos abençoe. Gostaria de convidar todos a orarmos agora neste momento. Aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que ressoou ao seu coração, coloca isso diante de Deus. Vale a pena fazer uma reflexão. Eu tenho pregado o reino de Deus? Eu tenho vivido a realidade do reino de Deus? Ou é só uma religiosidade? Ou é só... eu venho porque... sei lá, por causa da minha família ou por causa dos meus amigos? Que é importante também, né? Continua vindo, tá? Mas eu gostaria que a gente viesse por causa da manifestação do reino de Deus. Que aí é um sentido, um significado muito mais profundo, muito mais valioso, que vai para a eternidade. Então, fala com Deus agora neste momento. Se por acaso você, ouvindo a pregação, você pensou, poxa, eu poderia fazer alguma coisa nessa área, ou abençoar a vida de alguém de tal maneira. Então, coloca isso em ação, pede para o Senhor sabedoria, estratégia, como fazer da melhor maneira. Coloca isso diante do Senhor também. Fale com Deus agora neste momento. Pai, ainda somos fracos, imperfeitos, incompletos. Ainda temos a pecaminosidade no nosso coração. Muitas vezes ainda estamos feridos. Mas o Senhor nos chamou para pregar o reino de Deus, para curar os enfermos. Não pela minha força, não pela minha capacidade, não pela minha autoridade, não pelo meu poder, mas pela autoridade do nome de Jesus, pelo poder que há na palavra de Cristo Jesus. A palavra que se manifesta, no poder que se manifesta através do Espírito Santo de Deus. Que primeiro nós possamos viver a realidade do reino de Deus. Que nós primeiro nos tornemos discípulos de Jesus. Que Cristo reine em nossas vidas. E que então através de nós, que o reino de Deus seja pregado. E que os enfermos sejam curados. Usa as nossas vidas, Pai. Usa as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nos renova, restaura nosso vigor. Se tem alguém que está entre nós abatido e cansado, machucado, que o Senhor venha neste momento visitá-lo com teu bálsamo. Que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, venha nos trazer o consolo de Deus. O refrigério que vem da palavra do Senhor. Que nós possamos compreender qual que é a nossa missão, qual que é a nossa autoridade. Quem é o Senhor a quem nós temos crido, a quem nós temos servido. E com os recursos que o Senhor nos deu, nós possamos servir fielmente. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Obrigado, Senhor, por cada membro da família de Deus. Por cada membro da família do povo celestial. Que o Senhor seja honrado e glorificado através de nós, entre nós. Que nós possamos nos alegrar no Senhor. Se nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido todos a ficarmos de pé. Vamos cantar ao Senhor e fazer dessa canção